Chegamos ao sábado, bom dia, bom dia. Obrigada por você estar aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A você que está chegando hoje, que acabou de receber esse link e que sentiu curiosidade de saber como de ter também essa experiência que muitos que já estão aqui já há algum tempo têm nos acompanhado. Seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar para que outras pessoas possam também ser abençoados. E aqui é um lugar onde nós reservamos alguns minutos do nosso dia, todos os dias em vídeo a partir das 6 horas. Nós fazemos o nosso devocional aqui juntos. Para você que não sabe, o nosso devocional é o Priorize Deus desse ano. Alguns dos meus queridos ouvintes já têm e acompanham junto aqui comigo. E cada dia o Senhor reserva uma porção diária, uma mensagem diferente, uma experiência, uma lição diferente. A gente tem aprendido, tem crescido, juntos aqui todos os dias, e é um prazer ter você que já me acompanha aqui. Eu quero reforçar isso. E um prazer ter você que está chegando aqui hoje, tá? Então, sintam-se em casa e que seja um sábado abençoado. E hoje, o Senhor quer falar conosco sobre: está na hora de levantar a cabeça. Muitas pessoas vivem olhando para baixo, cabisbaixas, observando as coisas da terra e deixando de olhar para o alto. A Bíblia conta a história de uma mulher que vivia encurvada havia 18 anos e não conseguia de modo algum endireitar-se. Aquela senhora já estava habituada a olhar para baixo, mas Jesus havia marcado aquele dia para mudar a sua história. O mestre agiu com poder sobre aquela mulher e ela se endireitou. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Lucas capítulo 13, verso 12 e 13. Chegou o tempo de você também levantar a cabeça. O inimigo da nossa alma tenta o tempo todo fazer você olhar para baixo. Podem ter acontecido situações que fizeram você desanimar, deixando-o prostrado, frustrado e envergonhado. E isso fez você se encurvar. Se foi o caso, endireite-se e levante-se, porque o tempo da vergonha acabou. Cristo chegou à sua vida para que nunca mais você fique encurvado. É tempo de viver uma nova história. Amém? A nossa frase de hoje, ela diz assim: levante a cabeça, siga em frente. Deus está cuidando de tudo. Então, se você chegou aqui cabisbaixo, triste, deprimido, cheio de problemas, ou talvez você já esteve assim, ou talvez você não esteja, mas você possa vir estar, porque eu acredito que momentos difíceis e ruins todos nós temos, ou já passamos, ou estamos passando, ou pode vir a acontecer, porque faz parte da nossa vida. Nós somos frutos das nossas experiências dolorosas. É onde a gente mais cresce, é onde a gente mais amadurece, é onde a gente aprende de fato. Tem pessoas que reagem de uma forma reflexiva, de uma forma onde tira experiências desses momentos. Tem pessoas que são reativas, que se escondem, que reagem de uma forma mais ativa. Enfim, independente, sabe, de como você reage aos momentos difíceis que você tem passado ou passou, independente do que está acontecendo hoje. Eu não sei qual é a tua situação nesse exato momento. Eu sei que ao longo dessas mais de 100 ou quase 200 pessoas que a história a qual nós lemos, registrada no capítulo de Lucas 13, que conta a história dessa mulher encurvada, a Bíblia ela cita uma característica. Ela diz que, no capítulo 11, diz que ela tinha um espírito de enfermidade que já havia 18 anos e ela andava encurvada por conta disso. Não conseguia se endireitar.
E no momento que Jesus vê essa mulher, no verso 12, ele diz assim: mulher, você está livre da tua enfermidade. Ele não pergunta, nesse momento, Jesus não pergunta o que ela quer, não pergunta por quê. Apenas ele olha para ela e ele diz assim: você está livre da tua enfermidade. Ele põe a mão sobre ela e automaticamente ela se endireita, ela se levanta. E aqui é onde está, sabe, queridos? O que Deus quer nos dizer hoje é que muitas vezes nós estamos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, encurvados. Encurvados mediante a um espírito maligno, mediante a uma frustração, a uma crise, a um trauma, a um problema, às vezes a uma insegurança nossa. A gente se coloca numa posição de ficar encurvado, né, de ficar cabisbaixo. Às vezes você pode estar até trabalhando, pode estar se relacionando com as pessoas, falando normalmente, vivendo o seu dia a dia normalmente, mas o seu espírito, a sua alma, a sua vida por dentro é uma alma de alguém encurvado, que não consegue olhar o horizonte, que não consegue aceitar a realidade, que não consegue enxergar tudo que a vida tem para você de igual para igual. Aquela mulher, por 18 anos, ela olhava o mundo sob uma perspectiva de baixo para cima. Talvez tem coisas no céu que ela nem enxergava. Porque uma pessoa literalmente encurvada e assim por tanto tempo, ela se habitua a enxergar a um nível, né? Naquele nível da cintura para baixo, vamos dizer assim. Ela não consegue ver o que está acima, porque ela não olha para cima, ela não consegue, tá tudo encurvado, né? O osso, o membro está enrijecido ali. E isso, a gente faz essa analogia, traz essa reflexão fisicamente, né? Mas a gente sabe que espiritualmente, quantas vezes nós não estamos assim? Eu digo porque, lendo aqui hoje, o Senhor me traz à memória algumas situações onde eu estava trabalhando, onde eu estava aparentemente tudo indo muito bem, para que as fora, né, externamente tudo dentro dos conformes, mas o coração gritando, mas a alma abatida, mas a cabeça, o olhar cabisbaixo, a afeição entristecido. E às vezes, e talvez você saiba o que eu estou falando. Quantas vezes as pessoas olham para você e não têm noção do quanto que você está chorando por dentro, do quanto que sua alma está gritando. Então, o que o Senhor quer nos trazer hoje com essa reflexão dizendo para você hoje, minha filha, meu filho, está na hora de levantar a cabeça. O que nós precisamos, ontem nós entendemos que o segredo é estar perto de Jesus. Quando a gente está perto dele, ele ouve até aqueles que estão tentando nos desanimar, como foi que aconteceu com Jairo. E essa mulher, ela estava no mesmo lugar onde Jesus estava. Porque a Bíblia diz que ali havia uma mulher, encurvada ou não, triste, com seu problema há 18 anos, ela estava ali. Onde é que ela estava? Na sinagoga onde Jesus estava. O problema é que a gente precisa decidir, queridos. Eu aprendo muito com essa história hoje também, sabe? A gente precisa decidir. Não é porque eu estou encurvada há 18 anos que não vou sair da minha zona de conforto. Eu não vou a lugares onde eu possa ouvir uma palavra de libertação. Quantas vezes a depressão nos paralisa? Quantas vezes o medo, a crise de pânico, tem pessoas que porque foram assaltadas, porque tiveram um trauma na infância, algum problema que aconteceu traumático, não saem mais de casa, não viajam, não compram mais, sabe? Não fazem algum tipo de coisa, porque aquilo está na mente sempre como um alerta de perigo. Eu quero dizer a você o que o Espírito Santo de Deus me diz nesse momento. Jesus é aquele que quando ele está, o mal tem que sair. Quando ele está, até quem vem trazer a notícia de morte vai ficar calado. Quando ele está, até que o seu coração, a sua alma, a sua vida esteja encurvada, esteja no fundo do poço, em que você esteja na lama do pecado, ele vai olhar para você, vai chamar você e vai dizer: você está livre da sua enfermidade.
e ele vai impor a mão sobre você e você vai conseguir olhar por cima, levantar a cabeça, respirar o ar puro e dizer assim: eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, eu tenho alguém que olha por mim, eu tenho alguém que vai resolver a minha situação, eu tenho alguém que me perdoa, eu tenho alguém que vai fazer acontecer. Mas você precisa fazer a sua parte. E sabe o que é que eu entendo aqui? Qual é a nossa parte, queridos? É o que essa mulher fez. Ela sabia que Jesus estaria ali, porque ela não estava ali. Talvez ela já fosse uma cristã e ela estava simplesmente cumprindo a obrigação dela de ir todos os dias à sinagoga para ouvir uma palavra. Talvez ela só ouviu que Jesus ia estar ali. Eu não sei. Mas o que eu sei é que ela estava no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Ela estava no lugar onde Jesus estava. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos andando? Com quais pessoas? De onde é que nós estamos saindo da nossa casa? Para que lugares nós estamos indo? Quando nós percebemos esses milagres que Jesus faz, essas coisas que acontecem, fica mais claro que quando você está próximo de Jesus, eu não digo só próximo fisicamente, só ir à igreja, mas principalmente o seu coração, a sua vida, a sua devoção, quando você se coloca diante do Senhor todos os dias, sabe? Em buscar fazer a diferença, em fazer algo diferente. Quando nós nos propomos a fazer isso, o Senhor nos vê, Ele nos nota, Ele percebe. E hoje o Senhor quer te dizer isso. Está na hora de levantar a cabeça. Está na hora de dizer não para esse curvamento, para essa cabeça baixa, para esse olhar triste. Eu sei que tem problemas na nossa vida que é muito difícil. A gente não consegue assim tão facilmente se libertar. Eu sei disso, porque às vezes é algo que está entranhado na sua vida desde que você nasceu. Você aprendeu dessa forma, você foi ensinado assim, você absorveu da sua família assim, dos seus pais assim, e hoje você se vê na responsabilidade de quebrar a bolha, sair da bolha, sabe, dar o primeiro passo, pisar na água, sobre as águas, coisas que parecem ser impossíveis. A gente se vê desafiado a fazer. Eu sei, dá medo, mas sabe aquele jargão que a gente ouve falar aí no mundo? Vai com medo mesmo. E é isso que o Senhor quer nos dizer hoje. O inimigo da nossa alma, ele vai tentar o tempo todo fazer você olhar para baixo. Mas quando você estiver nessa situação, ou se hoje você está nessa situação, eu quero que você lembre do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus registrou a história de uma mulher que, crente ou não, ela estava na sinagoga para ouvir uma palavra. Encurvada ou não, ela não estava mais preocupada, eu acredito, se ela ia ficar boa ou não. Ela já estava vivendo há 18 anos com esse problema. Então é isso que a gente aprende. Às vezes a gente quer que Deus faça primeiro para a gente tomar o primeiro passo. Primeiro eu quero que Deus transforme meu marido para poder ir para a igreja. Eu quero que Deus traga os meus filhos de volta. Eu quero que venha a prosperidade. A gente quer que as coisas aconteçam para que depois a gente reaja, para que depois a gente faça. E não é assim. Deus quer tratar com o nosso coração, com a nossa vida, principalmente com o nosso interior. Ele trata você e aí depois ele faz acontecer na sua vida. E outra, ele faz acontecer aquilo que é necessário para que você se mantenha santo, íntegro e que não venha se perder, até mesmo com a bênção que vai chegar na sua vida. Porque quantas pessoas que o Senhor concede o desejo do coração de prosperar, de ter um carro, de comprar a casa, de ter um trabalho bom. E aí Deus abençoa, Deus age mediante a colheita que essa pessoa fez, a colheita não, o plantio que essa pessoa fez, porque Deus ele é justo, ele vai dar segundo aquilo que você plantar e beleza, você está colhendo aquilo que você plantou, tá vindo prosperidade, tá vindo coisas boas, mas o que é que você tem feito? Será que você tem reconhecido que quem te ergueu, quem te tirou desse encurvamento, dessa situação de dívida, de dificuldade, de doença, foi o Senhor? Será que você tem reconhecido isso e glorificado a Deus
Porque a Bíblia diz no verso 13 que quando Jesus põe a mão sobre ela, né, e ela se endireita, a Bíblia diz assim, e glorificava a Deus. Então, queridos, muitas vezes o Senhor ainda não tem acontecido o impor sobre a mão sobre as nossas vidas, o nos endireitar, sabe? Nos libertar, nos transformar, a bênção a vir sobre as nossas vidas, porque nós não estamos prontos o suficiente para entender que quando isso acontecer, eu preciso glorificar a Deus. E é glorificar com a minha vida, com os meus pensamentos, com tudo. Com tudo. Então, que o Senhor esteja nos dando esse entendimento hoje. Que seja um sábado de você refletir e lembrar dessa palavra. É hora de você levantar a cabeça. Levante-se, saia desse relacionamento tóxico. Tome decisões necessárias. Busque em Deus a orientação necessária, força necessária. Ou simplesmente espere o Senhor agir. Espere o Senhor te direcionar. Qual será o próximo passo? Eu sempre gosto de dizer que quando você não souber o que fazer, descanse, confie no Senhor. Todos os dias você pede, todos os dias você ora, todo dia você lembra do propósito e espere que Deus vai direcionar você ao próximo passo. Amém? Que Deus te abençoe, um excelente sábado para você e um feliz final de semana.